Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Ótica Selim. Revele o seu poder através dos óculos. Eu sou o Yuri Ramos. E eu sou a Evelyn Bianchim, sejam todos muito bem-vindos. Muito bem-vindos e o episódio de hoje é: quais são os sinais de que eu preciso utilizar óculos? Quais? O podcast da Ótica Selim está nas principais plataformas de áudio como Spotify, Amazon Music e Google Podcast. As óticas Selim também estão nas principais redes sociais com @óticaselim no Facebook, Instagram, YouTube, TikTok e LinkedIn. Se ainda não segue, corre lá, hein? @óticaselim. No Google com óticaselim.com.br. E este episódio é um oferecimento de MacJohn Eyewear. A MacJohn Eyewear é uma grife de óculos moderna e sofisticada que oferece modelos de óculos de grau e óculos solares e você encontra com exclusividade aqui nas óticas Selim. Aqui na Selim. Legal, Evelyn. Muito bom ter você aqui com a gente nesse episódio. Em mais um episódio do podcast da Ótica Selim. Vamos lá. Quais são as dúvidas? No que a gente vai ajudar essa galera que usa óculos hoje? Estamos fazendo história e o tema de hoje é: quais são os sinais de que eu preciso utilizar óculos? É uma dúvida muito comum. Muitas vezes as pessoas nem fazem ideia de que precisam utilizar óculos. A pessoa geralmente descobre isso quando vivencia alguma situação. E para a gente começar aqui, né, quais são os sintomas, quais são os sinais de que eu preciso usar óculos? Quais são os sinais mais comuns de que alguém precisa utilizar óculos? Algo que, assim, que é muito evidente, está na cara, assim, que a pessoa está precisando fazer um exame de vista e utilizar o óculos. Acho que é muito bem falado ali no começo, né? Porque a pessoa só vai se dar conta ali que ela está precisando de óculos quando ela já está passando por uma situação bem desagradável, né? Uhum. Ou na hora, principalmente na hora de fazer lá a carteira de motorista. Carteira de habilitação. Aí chega lá e não passa. Aí lá que percebe que estava enxergando mal, né? Quando está estudando. Quando está estudando, que está doendo demais a dor de cabeça, está doendo demais a cabeça, né? Eu, por exemplo, só descobri que eu precisava usar óculos na faculdade. Eu achava que, porque eu sentava no fundão, alô galera do fundão, estou todo mundo do fundão, como eu sentava no fundo e eu trabalhava muito o dia todo, eu achava que estou cansado, enfim, né? E eu olhava para o quadro, na época existia quadro negro ainda, quadro branco. É da época dos giz, né, Yuri? Da época dos giz. O professor ainda escrevia no quadro, né? Eu já começava a mandar uns PowerPoints, uns negócios, umas apostilas online para estudar, mas o professor ainda escrevia. E o professor escrevia no quadro, eu não enxergava muito bem, porque, né, acordava muito cedo, trabalhava o dia todo, ia para a faculdade, e eu achava que era pela questão do cansaço visual. E aí um dia eu fui fazer o teste e aí fui diagnosticado com astigmatismo e fez toda a diferença depois para poder continuar fazendo Melhorou, faculdade. né? Melhorou qualidade, bastante. Né? Visual. Então, assim, os principais vilões aí e os alertadores, né, para quem precisa de óculos, sem dúvida é a autoescola. Infelizmente, já é nessa idade, já adulta, que vai lá fazer o teste e aí roda. Aí tem que remarcar, fazer tudo de novo. E a escola também, né? A escola, a faculdade, acaba sendo também um fator importante que acaba alertando a essa necessidade de óculos, né? O olho seco também acaba sendo um dos reflexos de forçar demais a visão, né? Uhum. E aquela questão ali de fazer o olhinho, ali já não estou enxergando bem, está enxergando tudo muito embaçado, as letras, as luzes, né? Ficam com muitos reflexos também, isso é um sinal também de necessidade de óculos. Além da dor de cabeça, obviamente, né? Desse desconforto visual. Leitura. E assim, ó, e o brasileiro principalmente, né? Principalmente eu falo os brasileiros, né, porque eles têm uma dificuldade de fazer esses exames, vamos dizer assim... Como é que é a palavra? Exame caseiro? Não, preventivo, né? Preventivo, exame preventivo. Os brasileiros, assim, têm muito esse hábito, né, eu acho, de não fazer exames preventivos, né, que só vão no médico quando já estão lá com aquela... Só vai no dentista quando o dente já está doendo, né? Está quase caindo. Aí só vai no oftalmo também, ou no optometrista, quando realmente já está no limite ali, que não enxerga mais, né? Já está esticando o braço aqui. Já está com o pau de selfie já.
ou rodou na autoescola, ou o filho realmente, assim, a professora chamou a atenção dos pais, né? Ó, seu filho realmente, eu acho que é o muitas problema vezes de vai visão. mal na escola porque Vai não mal na consegue ler escola. direito. Aí, às vezes, o pai acha que a criança está com alguma deficiência até cognitiva, de aprendizado, e E vai na ver verdade é só falta de óculos. só falta de Então, óculos. assim, principalmente você que é pai e mãe, né? Faça esse acompanhamento aí com o seu filho, né? Leve para fazer um exame, pelo menos no começo da idade escolar. E você que já é adulto, que se cuida, né? Faça um exame também para preventivo, vamos dizer assim. Né? E a gente falou aqui de adultos e de crianças, né? Muitas vezes os adultos só descobrem na fase adulta, autoescola, faculdade. Crianças com muita dificuldade, geralmente a gente só descobre quando a criança está com muita dificuldade, tem um nível já bastante elevado ali de necessidade de utilização de óculos, já um grau alto, né? Mas você acha que existem sinais que são diferentes nos adultos e nas crianças em relação à necessidade de utilizar óculos? Você acha que em quem que é mais fácil a gente poder detectar esses sinais que a pessoa está precisando usar óculos, num adulto ou numa criança? É muito relativo, né? Porque depende do grau de cada um. Então, assim, os adultos, depois ali da fase dos 40 anos, a gente já começa a desconfiar logo de presbiopia. Começou a esticar o bracinho ali, ó. Que é a dificuldade da focalização de perto, né? Que daí o cristalino ali já está cansado, já não consegue mais focalizar as distâncias. Então, principalmente ali depois dos 40, a gente já sabe que provavelmente é igual... Gente, a presbiopia, a dificuldade de perto é igual dor no joelho e dor na coluna. Todo mundo vai ter. Então, assim, é natural, é um envelhecimento natural do ser humano, né? Vai ter essa necessidade de usar o óculos depois dos 40. E aí as crianças, o que a gente tem que ficar atento? Tem que ficar atento aos sinais, né? A dispersão na escola, não tá copiando, acompanhar o caderno ali, pô, não está copiando muito a matéria. Está né? colado na televisão. Está tirando nota baixa, ou na hora de assistir o desenho, vai lá e fica bem perto da televisão, ou fica com o celular, assim, né? Muito perto muito também, próximo. Querendo enxergar. Quando vai ler também, acaba lendo muito Quando próximo. vai ler, normalmente a criança faz assim, né? Quer ficar Cola a cara no bem livro. pertinho do livro, do caderno. Então, para as crianças, eu acho que os pais têm que ficar atentos nesses sentidos, né? Eu acho que eu tenho um sinal que é bem interessante, que inclusive aconteceu com o meu irmão. Meu irmão usa óculos, também ele tem um grau bastante elevado. Minha mãe a gente identificou isso quando ele era novo assim, né? Ele já estava com 5 ou 6 anos. E uma característica que chamou muita atenção da minha mãe, que levou ela a ter esse tipo de reflexão de que ele precisava usar óculos, como ele tinha um grau muito elevado, até hoje ele tem, né? Ainda não, infelizmente não tem cura para isso. Mas com o meu irmão acontecia de na rua, a gente está caminhando, está andando, às vezes indo para o ponto de ônibus pegar o ônibus, ele tropeçava demais. Então ele sempre tropeçava, minha mãe chamava a atenção dele, presta atenção, não sei o quê, olha aí o que você está fazendo, né? Acaba brigando com a criança, né? Brigava com ele e o tropeço dele era porque ele, de fato, ele tem um grau elevadíssimo, né? E aí a falta de visão dele não permitia que ele caminhava certinho na rua, muitas vezes tropeçava. E aí isso chamou a atenção da minha mãe, aí levou no médico, né? Fez lá o exame de vista e diagnosticou que ele tinha um grau elevadíssimo nos óculos. Então, acho que tem vários sinais, né? Esse de ficar próximo da televisão, de trazer o livro ou o que está lendo muito para perto. Mas se a criança, eu acho que também estiver tropeçando demais, em excesso, é um sinal claro aí de que a criança precisa passar por um teste de visão. Sem dúvida. Eu já atendi vários clientes que também as mães, depois, tadinhos, ficaram até super com remorso, porque brigavam demais com as crianças, estavam ainda mal na escola. Que não quer copiar, que não quer participar da educação física. A criança não gostava de participar da educação física. Dizia que não ia bem, mas a verdade é porque ela não estava enxergando direito, né? Não estava confortável. E então, aí, a casa de ferreiro espeto de pau, até as nossas filhas também. As nossas filhas também têm grau, usam óculos já, claro, né? As pequenas, mas a gente levou também, quando elas eram mais novas, no oftalmo, e hoje elas já fazem uso de óculos também, que a gente detectou, né? Tanto pela proteção, né? Proteção. Que as crianças... A Cecília não tem grau, né? Não tem dioptria. A Catarina já tem uma correção de astigmatismo, mas a Cecília usa óculos só para proteção, porque não desgruda do celular, né? Roblox, Minecraft, lá. Então, está sempre no celular. Inclusive, então é pré-requisito lá em casa para poder utilizar o computador, o celular, para ficar jogando. Só joga game se tiver com óculos de proteção. Se eu pego sem óculos, a chinelada come. Mentira. Castigo. Mas eu já chamo a atenção delas porque é essencial para proteger os olhos. O óculos nem sempre ele precisa ser utilizado somente para correção
visual. Hoje em dia já existem lentes de proteção contra as telas azuis, inclusive é um dos itens aqui da nossa pauta hoje de perguntas, mas já avançando um pouquinho, as lentes azuis que os equipamentos eletrônicos refletem também prejudicam a nossa visão, então você também pode adquirir um óculos 100 grau somente com a proteção de luz azul, que é o caso da nossa filha. Ela Sim. não tem um óculos com grau, mas ela tem um óculos específico para poder utilizar quando... Só com filtro azul. Só com filtro de luz azul para poder utilizar os equipamentos, notebook, celular, para ficar jogando, né? A gente vende muito também as lentes que tem as colorações específicas também para isso, né? A Night Drive, aquela lente amarela, aquela lente avermelhada, tudo isso também para melhorar a qualidade visual e a proteção para quem usa muito as telas digitais. Legal. E a gente sabe que tem os nomes de cada uma das doenças, né, visuais, mas geralmente a gente sabe que são 2 diagnósticos básicos essenciais: a dificuldade de enxergar para perto e a dificuldade de enxergar para longe. Como é que isso geralmente se manifesta, esses 2 tipos de necessidade nas pessoas? Eles têm as mesmas características, ou quem está com dificuldade de enxergar para perto geralmente tem um determinado tipo de comportamento, e quem está precisando já com necessidade de enxergar para longe tem outro tipo de comportamento? Outros sinais, né? A gente falando até ali os 40 anos, a gente está falando de miopia e hipermetropia, né? Então, a miopia é a dificuldade de longe e a hipermetropia é a dificuldade mais de perto, né? Normalmente, crianças, elas tendem a ter a hipermetropia, que é a dificuldade de perto, e ao longo do tempo elas vão crescendo, o olho vai desenvolvendo e isso vai acabando se tornando uma miopia. Né? Então, o aspecto da miopia, né, o fisiológico, vamos dizer assim, né, seria um olho alongado, né, um olho grande demais, que acaba não focalizando corretamente a luz e dá essa dificuldade maior para longe. E a hipermetropia é o contrário, é um olho curto, né, um olho menor, e é onde tem essa dificuldade para perto. Então, até pela tendência mundial, né, do comportamento humano que a gente vem tendo hoje em dia por causa das telas digitais, dos aparelhos digitais, a tendência maior é o aumento da miopia, principalmente entre as crianças, porque a gente não está fazendo mais o uso da visão de longe. Então, você está morando em casas cada vez menores, o celular muito próximo, a caixa de fósforo. os aparelhos cada vez mais próximos, se não está no celular, está numa televisão que não passa, às vezes, de 2, 3 metros de distância. Então, não se usa mais a visão de longe. Então, a tendência da miopia é, sem dúvida, aumentar muito mais, né, para essas próximas gerações. Então, como um exercício aí para poder auxiliar os seus olhos e a sua visão, e até, não sei se evita, mas eu acho que ajuda. Minimiza, fazer exercício, né, minimiza um pouco, de né? tentar enxergar, tentar ler coisas de longe. Eu lembro, na época que eu estudava, né, que eu pegava ônibus para ir para a escola, criança ainda, eu tinha uma coisa que foi até um ponto que me chamou a atenção quando eu identifiquei que eu precisava usar óculos, que eu sempre achei que minha vista sempre foi muito boa, porque quando eu era criança, quando eu estava vindo lá o ônibus lá longe, assim, em Campo Grande, a gente pegava muito ônibus, né, os ônibus lá eram todos iguais, eu acho que é em toda a cidade, né? Até o nome assim, dos bairros era muito parecido, que cabia naquela placa do ônibus, e a gente ficava apostando quando vinha o ônibus lá longe, assim, para identificar se era o ônibus do nosso bairro ou não. Então, eu sempre ganhava essa aposta. Eu não. Então, isso ajudava, não sei se ajudava na época, enfim, fortaleceu, mas eu acho que um exercício bacana aí para tirar um pouco desse vício, desse comportamento que a gente tem hoje, está com tudo muito próximo do rosto aqui, é tentar ler coisas de longe, olhar para o horizonte, enfim, né? Acho que ajuda e facilita que era também. uma outra geração também, né? A gente brincava mais na rua, acabava tendo esse contato mais com áreas mais longes, né? E hoje em dia está cada vez mais usando muito perto, né? E isso, sem dúvida, prejudica e vai aumentar, sim, a miopia, né? Nessa próxima geração aí. Então, se você tem filho em casa, ou até você mesmo que trabalha muito nas telas digitais, olha pelo menos pela janela, olha num ponto mais distante que você puder, pelo menos a cada 30 minutos, né? Para dar um descanso visual. Uhum. A gente já falou um pouquinho aqui, né, mas além da dificuldade de enxergar, quais são outros sinais ou outras necessidades que indicam aí a necessidade da pessoa utilizar óculos? Acho que a gente já falou um pouquinho de utilização das telas, né? Acho que a pessoa, por mais que muitas vezes passa as motos aqui, pessoal, nosso estúdio aí, estamos evoluindo, em breve teremos um estúdio. Nosso estúdio hoje, para quem não sabe aqui ainda, é na Ótica Celinha aqui do Jardim Dourado. Então, você, cliente aí que quer gravar um podcast com a gente, em breve faremos entrevista com os nossos clientes. Então, por isso que vocês ouvem aí os veículos passando a todo tempo na rua.
Mas voltando, então, nem sempre a necessidade de utilizar óculos é só para correção de doenças oculares. A gente já comentou que, eventualmente, você pode também utilizar um óculos para se proteger. Primeiro, acho que dos raios solares, né? Proteção UV. Então, quando você está em exposição ao sol, utilizar um óculos, ele também tem uma característica ali de proteger os seus olhos dos raios solares, inclusive com proteção UV muitas vezes. E, no caso de utilização em ambientes fechados, proteger contra os raios azuis dos dispositivos eletrônicos. Então, você não precisa necessariamente utilizar o seu óculos somente para correção de doenças oculares. Para essas duas outras situações, você também pode adquirir um óculos aí e adquire o seu óculos aqui na Ótica Selim. O que mais? Não sei, vai. Já falou? E quais são os sinais de que alguém está tendo problema para ver as cores corretamente? A gente consegue identificar isso? Geralmente, quando a pessoa tem o desvio, tem alguma doença ocular, né? Seja miopia, presbiopia, os sinais que a gente tem ali, a pessoa não conseguir enxergar direito, de longe, de perto. E quando a pessoa não enxerga muito bem as cores lá, como é que é o nome mesmo? Até esqueci. Para detecção... Daltônico. O daltonismo, né? O daltonismo. Para fazer essa detecção, normalmente o optometrista ou o oftalmologista que fazem na consulta, né? Então, por isso a importância de você levar o seu filho já desde cedo, né? Desde que ele comece ali a falar, pelo menos... Tem exames e testes específicos para isso, né? Para descobrir. Porque imagine se o seu filho é daltônico e você não sabe, né? O tanto de trabalho, né? E coisas que vocês poderiam evitar na vida dessa criança que não vai ser evitada, né? Para ela não saber as cores, até a socialização na escola, enfim. Pode ser então, o daltonismo também afeta principalmente os homens. Mulheres é mais raro acontecer, mais tem, mas a maioria é entre o sexo masculino. Então, leve seus filhos já desde cedo ali, 4, 5 anos, já leva no oftalmo para fazer esse teste, principalmente também do daltonismo. Né? E você acha que tem algum sinal, assim, alguma característica que indica que a criança é daltônica? Para as pessoas que não fizeram o teste ainda, você acha Para quem não fez o teste em casa, você faz o teste com seu filho, né? Nas cores, né? No amarelo, no verde, no vermelho. Normalmente você vai falar, azul. Esse aqui é o vermelho, esse aqui é o verde, e aí a criança ela não vai distinguir distinguir, ela vai achar que é tudo uma cor só, né? Eu tenho um caso bem interessante com relação ao daltonismo, né? Apesar de fugir um pouquinho do tema aqui, mas para quem não sabe, eu trabalho com finanças e quando a gente trabalha com finanças, a gente faz muita construção de gráficos, de relatórios. E teve uma empresa que eu trabalhei que tinha 2 pessoas daltônicas e as cores que eu colocava no gráfico dificultava para elas distinguir uma linha da outra. A pessoa estava lá analisando os números, o comportamento da empresa. Enxergava uma cor só, não sabia a diferença. Enxergava tudo uma cor só, não sabia a diferença do que era a meta para o realizado, enfim. E aí eles chamaram a gente, muda a cor aí para nós, porque a gente é daltônico. Imagina. Para poder ver certinho o relatório. Então, o quanto isso impacta na vida das pessoas, já é uma pessoa adulta, então ele já tinha esse diagnóstico. Imagina o quanto isso pode impactar na vida de uma criança e do seu filho não enxergar as cores certas. E ainda bem que essas pessoas elas tiveram acesso à informação e sabem que elas têm daltonismo, porque pode acontecer, gente, da pessoa nunca ter ouvido falar nisso. E ela viveu uma vida inteira achando que aquilo ali é normal, enxergar, né? Mal enxergar. E é um teste muito simples de se fazer, né? Não custa nada. Além disso, existe algum tipo de teste que a pessoa pode fazer em casa que indica que ela tem a necessidade de utilizar óculos? Teste básico, assim, padrão, que ela consiga, pelo menos, minimamente, ali, ter um indicativo de que ela está precisando usar óculos? Faz de novo essa pergunta para não se cortar. Pergunta de novo aí. Até esqueci a pergunta. Um teste básico para descobrir em casa. E existe algum teste básico que a pessoa consiga fazer em casa, para quem está nos assistindo e quem está nos ouvindo, que ela consiga fazer um teste para identificar se ela tem algum tipo de sinal que ela precisa utilizar óculos? Sim. Eu acho que esse teste do piratinha, a gente fala do pirata, que todo mundo deveria fazer em casa, tá? Para todos os meus clientes aqui do delivery, tanto da loja física, a gente sempre comenta
para que façam em casa com seus esposos, com as suas esposas, com os filhos, né? Porque assim, às vezes a gente tem essa dificuldade visual e a gente nem faz ideia, né? Desconhece. Nunca foi no É médico. normal, né? Por quê? Porque a gente está sempre com os dois olhos abertos. Então, um olho acaba compensando o outro. Então, você vai escolher um ponto físico, um quadro, alguma coisa assim Uma mais capa de um distante, livro. qualquer coisa. Olha longe e tampa um olho, depois tampa um outro. Na hora você já vai ver que se um olho às vezes tem mais dificuldade que o outro, na hora ali você já vai detectar. Então, aí já é um primeiro passo, né? Tá com o seu filho ali assistindo uma televisão, um desenho, bota uma mão no olho, bota uma mão no outro, vê, filho, qual dos olhos ficou melhor a visão? Ele já vai te falar também. Tentar diferenciar alguma imagem Isso. pequena. Inclusive, até tem uma história de um cliente nosso que eu fui atender o delivery da esposa dele e ele comentou assim, eu estou sentindo que está meio borrado a visão. E quando a gente fez esse teste, ele estava com uma perda de visão já de 20% com glaucoma. Meu Deus. E essa perda de visão com glaucoma ela é irreversível, ou seja, ele perdeu aquele campo visual e não tem mais cura, né? Não tem mais volta. E quando a gente fez o teste, ele falou, não, eu estou vendo umas manchas aqui, e na hora eu já imaginei o que seria, né? Já alertei ele, falei, vai imediatamente no oftalmologista. E, de fato, depois ela me contou que realmente ele tinha perdido já 20% da visão. E, graças a Deus, por um questionamento meu ali, que a gente fez esse teste, ele ainda conseguiu manter, né, pelo menos parte da visão dele, porque o glaucoma ele também é indolor. Você não sente dor, né? Muito pouco, talvez, uma pressão ocular ali, uma leve dorzinha de cabeça, mas nada que te diga assim, tem que correr para o médico. E aí você vai perdendo a sua visão gradativamente, né? Até que ela nem percebe, nem né? percebe, só vai ver quando já está muito, muito afetada, porque daí um olho acaba compensando o outro. Então faça esse teste simples em casa, com sua esposa, com seu marido, né? Com as crianças, filhos. Principalmente, tampa um olho e depois tampa o outro. Faz o teste aí, vê qual é o resultado e depois vem aqui e comenta para nós se você conseguiu identificar na sua casa. Se você conseguiu. Ou se alguém você que tá com também mora dificuldade de próximo, enxergar. né, de uma de nossas lojas, venha até uma de nossas lojas fazer o teste de acuidade visual, que também é gratuito e é rapidinho, a gente já descobre, ele detecta se você precisa fazer algum acompanhamento maior. Legal. E tem aquela, geralmente é muito comum se chamar ou se dizer, quando a pessoa tem presbiopia, a famosa vista cansada, né? Sim. Quais são os sintomas de quem está com a vista cansada aí? Daí a presbiopia ela já vem a partir dos 35 anos ali. Quando a pessoa já começa com seus 35, 40 anos, não estou enxergando bem, estou com dificuldade aqui para focar, estou fazendo uma leitura e parece que as letras pulam ou só enxergo uma linha borrada. Aí a gente já está falando da presbiopia, que é a dificuldade de perto e é essa dificuldade, né, já de acomodação ali da focalização do cristalino. Então, normalmente, como eu falei no começo, né, depois dos 30, 40 ali, você vai começar na presbiopia, não tem choro nem vela. Tem que fazer o exame preventivo, não tem como, Normalmente, né? assim, a presbiopia ela está relacionada à idade, né? Diferente da miopia ou da hipermetropia, que ela está relacionada muitas vezes à hereditariedade, né? Se pai e mãe teve, provavelmente a criança vai ter também. Então é de fato o envelhecimento dos olhos, basicamente O envelhecimento, isso, daquela parte ocular. Legal. E tem algumas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade à noite, assim, né? Geralmente tem problemas de enxergar durante a noite. O que você acha que são sinais de que a pessoa tem algum tipo de distúrbio ou de problemas visuais durante a noite? O que a pessoa pode ter aí de sinal? O que aumenta muito a dificuldade noturna, normalmente, é o astigmatismo. Né? O astigmatismo... Eu sei porque realmente é o que eu tenho e foi à noite assim que eu percebo muita diferença. Para dirigir é terrível, né? A claridade incomoda muito quem tem astigmatismo, tanto a claridade do sol quanto a claridade dos faróis de carro, que aí acaba vendo muito mais brilho, mais dispersa a luz, né? Então o astigmatismo, ver a luz sem vermelha dúvida, dos carros, só um borrãozinho vermelho assim. Isso, ou um risco grande, né? Os ralos de luz que a gente fala, né? Muito espaçados. Então, o astigmatismo, sem dúvida, piora muito a visão noturna e também a sensibilidade, a claridade. Legal. Então, se você está com algum sintoma desse daí, vem aqui na Ótica Excelência, você pode fazer um teste grátis de acuidade visual para você poder, de fato, ter certeza de que você tem algum tipo de problema visual, ou você também pode procurar direto aí o seu optometrista, o seu oftalmologista de confiança e fazer exames e testes de rotinas ali para poder identificar se você tem algum
algum problema na sua visão e identificado esse problema na sua visão, corre para a Ótica Selim e vem aqui adquirir seu óculos com a gente. Lembrando que nós fazemos atendimento online, a Ótica Selim também faz atendimento através do delivery e temos 2 lojas físicas hoje aqui na cidade de Palhoça, uma loja no bairro Areriú e outra loja no bairro Jardim Eldorado. Mas a gente envia para todo o Brasil e todo mundo também, se você precisar. Legal. E você acha que o olho seco ele pode estar relacionado com a necessidade de utilizar óculos ou não? Muitas vezes a pessoa pode ter o olho seco ali porque tem algum outro tipo de doença ou qualquer tipo de problema. Ela pode ter o olho seco simplesmente por ser já, né, da natureza de gerar dela. Lágrimas, Isso, né? não gera muita lágrima. Para fazer o teste tem que chorar? Não tem que chorar. Mas principalmente assim, ó, quem tem miopia também talvez tenha uma sensibilidade maior nessa questão do olho seco. E hoje em dia o olho seco ele está muito mais comum e se fala muito mais na questão do olho seco por causa das telas digitais. Sim. Voltando para esse vilão, né, que são as telas digitais. Por quê? Porque a pessoa ela não pisca. Ela simplesmente ela fica tão focada que ela esquece de piscar. É igual, imagine você esquecer de respirar, não tem como, né? Mas infelizmente você fica tão focado que você esquece de piscar e o teu olho literalmente ele resseca, né? É engraçado você observar uma pessoa quando ela está utilizando o celular, né? Às vezes eu fico observando as crianças, as meninas, a gente tem 2 filhas aí para quem não sabe, e elas ficam ali jogando, ou muitas vezes assistindo, até a gente, né? Eu pelo menos não consigo me perceber, mas observando as outras pessoas, especialmente as crianças, você vê quanto tempo ali elas passam, muitas vezes com os olhos abertos, olhando para a tela, e aí isso acaba causando esse tipo de situação. Sim, sem né, dúvida. Causa a ardência, né? Dependendo de alguns casos até a inflamação, né? Porque fica com o olho muito aberto, muito ressecado. Então, o olho, além da lágrima, ele também lubrifica com gorduras, né? Então, isso que acaba deixando o olho mais hidratado, né? As gorduras naturais do corpo. E aí a gente não pisca e acaba depois faz o quê? O olho seca tanto que aí tu vai lá e esfrega. E esse esfregar no olho acaba ocasionando outros problemas aí mais sérios ainda. Inclusive, se a pessoa já tem algum tipo de patologia, esfregar o olho pode agravar ainda mais. Sim, para quem tem ceratocone, pelo amor de Deus, eu falo muito disso, já fiz vários vídeos, pois é. E aí, normalmente, quem tem o ceratocone já tem essa sensibilidade maior, essa irritação, e vai lá e esfrega mais o olho, acaba danificando a córnea ainda mais. E é um sintoma natural de quem tem ceratocone, coceira dos olhos, né? Se eu tiver algum oftalmologista me ouvindo e estiver falando besteira, mas o meu me diz, né? Inclusive, ele me receita alguns colírios para evitar a coceira, porque de fato coça bastante. Sim. E é instintivo o cara ir lá e meter o dedão assim, então tem que tomar bastante cuidado. Tem uma técnica que eu sempre ensino para os nossos clientes aqui, é puxar assim, né? Igual o japonesinho, puxa e pisca, para não esfregar, para não agredir a córnea, né? Uhum. Então, para a gente finalizar, assim, o que a gente pode resumir aqui de sinais que a pessoa precisa aí utilizar um óculos e precisa procurar um especialista para poder aferir ali a sua visão e obter a sua receita. Em resumo, assim, o que você diria quais são os 5 principais sinais que a pessoa precisa utilizar óculos? É a questão da dificuldade para longe, né? Ficar apertando o olho assim, né? Para identificar o que está tentando focalizar, né? As longas distâncias, dores de cabeça, isso sem dúvida, a dor de cabeça. Olho seco também pode vir a ser ardência, vermelhidão. Um sintoma, sim. Aí está tudo associado, né? A ardência, a vermelhidão, o olho seco, ele vem tudo junto, vem tudo num pacote só. Dor de cabeça. A dificuldade de perto, que daí seria aquele braço esticado ali, ou aproximar, né? Demais as coisas para poder enxergar. Eu tenho que aproximar muito o celular ou muito o livro para ler. Essas são as principais dificuldades. E as crianças, além desses sintomas todos, se estiver indo mal na escola ou se estiver tropeçando muito, colado na televisão, são sinais. Não está copiando a tarefa, está escrevendo coisas erradas. Perceba, né? Leia o que o seu filho anda escrevendo no caderno. Às vezes uma palavra que ele escreveu que não tem nada a ver, porque ele não entendeu, ele não enxergou. Ele escreveu ali o que ele achou que era, né? Legal. E se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal, curtir a nossa página. Deixa aqui embaixo seus comentários se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou
de alguma forma. Então, se ele te ajudou, inclusive, não esquece de compartilhar com outras pessoas, com outros pais, eventualmente, ou qualquer outra pessoa que você acha que esteja precisando receber esse conteúdo aí, para ver se ela está com algum sinal de que ela precisa utilizar algum óculos. E o que mais? Gente, a prevenção é sempre o melhor remédio, né? Eu sempre falo isso. Então, faça suas consultas aí, periódicas, ou pelo menos, assim, leve seu filho na idade escolar e vá antes de fazer a sua carteira de motorista, né? Para não chegar lá e passar. E rodar, vamos dizer assim, né? Legal. Acho que é isso pelo vídeo de hoje. Quero agradecer aqui quem nos acompanhou até o final. Mais uma vez, curta aí as nossas redes sociais, siga @óticaselim em todas as redes sociais e a gente vai se despedindo por aqui. Muito obrigado, Evelyn, mais uma vez por esse episódio. Obrigada, Yuri, pela parceria sempre e se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e em breve traremos aqui clientes. Hein? Você quer vir fazer parte do podcast da Ótica Selim? Então deixa aqui embaixo e vamos negociar a sua vinda até o nosso podcast. Em breve. Valeu, tchau. Tchau, gente.